vivermos mais um encontro extremamente profundo, extremamente renovador e extremamente transformador, né? Hoje eu acordei sentindo algo diferente. Frio. É? Frio. Brincadeiras à parte, hoje eu acordei sentindo algo diferente. Senti um renovo hoje de manhã. Mas alguém sentiu isso ou não? Senti um renovo. Não sei explicar. Quer sentir um renovo de verdade? Vai lá e toma um banho gelado agora, que tu vai ver o tamanho do renovo que você vai sentir, né? Quem já tomou um banho gelado assim, sabe, né? Que depois que tu sai do banho, parece que tu sai avivado, né? Depois de uma banheira de gelo. Imagina nós meter uma banheira de gelo agora, ô Alexandre. Esse frio aí, hã? A gente já fez uma com 4 graus. A gente já fez uma banheira de gelo com 4 graus lá em Gramado. Alguma mulher aqui tava lá? Levanta a mão. A Silvia tava. A Angélica tava 4 graus, lembra, Angélica? Pois é. Na Aí piscina? veio. Era, né? Desculpa. É que eu não tô ouvindo o áudio, pode falar de novo, Angélica. Na piscina? É, aham. A piscina, a banheira de gelo. E por que que eu tô puxando esse assunto hoje, né? Agora no início, sobre o renovo, sobre aquele choque, né, de realidade que a gente toma. Porque naquele dia uma das mulheres falou assim: eu não vou fazer banheira de gelo, tá muito frio. Na mesma hora me acendeu uma luz na minha cabeça e eu perguntei para ela: mas deixa eu te perguntar, se tivesse 40 graus, um sol de 40 graus, a temperatura do gelo ela ia mudar? E na mesma hora ela disse: claro que não. Sempre massa, né? Claro que não. Não ia mudar a temperatura do gelo. Então, para a experiência do gelo, tanto faz se tiver 40 graus ou tiver 5 graus. Vocês concordam comigo ou não? O gelo vai estar gelado do mesmo jeito. E assim é quando nós estamos num lugar de intimidade com Deus. Prestem muita atenção, porque eu já vou começar assim, tá? Quando nós estamos num lugar de intimidade com Deus, a experiência que você está tendo, né, interna, pouco importa o que está acontecendo fora. Se tem circunstâncias, se tem caos, se tem problemas, se tem dificuldade, se tem coisas impossíveis, se tem pessoas te acusando, não importa. A única coisa que importa é como você está se sentindo dentro dessa experiência. E aí tem uma grande chave, né? Para quem já viveu a experiência do gelo, vai pegar mais rápido isso aqui. Que no começo parece que a gente tá, né? Parece que vai morrer. Tem um treco, né, Michael? E depois você relaxa, né? Bastante fumaça aqui, meu bem. E depois, o que que acontece? Você desfruta. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Porque muita gente olha de fora uma banheirinha de gelo e julga, né? Até porque essa é uma chave do que nós falamos dentro do movimento. Fala assim, ó, o julgador julga. Fala assim, o amado ama. Pronto. Por quê? Porque onde tem amor, não tem julgamento. E onde tem julgamento, não tem amor. Não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar, né? Ou seja, não tem como você pensar em viajar e pensar em se jogar na piscina e pensar no boleto ao mesmo tempo. São coisas diferentes. Ou você pensa em algo, ou você pensa em nada. E aí que tá. O lugar de intimidade
É onde você se coloca no lugar do nada. Quem aqui já viveu experiência quando chega na terceira fase, que é o desfrute? Quer sair? Não quer sair. Por quê? Porque venceu as cadeias mentais. Então não é sobre gelo, não é sobre temperatura, é sobre governo. Então, para a gente iniciar aqui hoje falando algo mais didático e profundo e que você tenha uma experiência também em Deus, eu quero que você anote para você. Anota para você. Existe uma experiência individual. Existe uma experiência espiritual. Denis, mas onde é que está isso na Bíblia? Né? Primeira pergunta. Primeira pergunta que... Tá frio, hein? A primeira pergunta que se faz. Aonde que está isso? Bom, eu já vou fazer a pergunta ao contrário, já que o tema hoje é intimidade e religiosidade. A pergunta é: se tudo que eu falasse hoje, eu não citasse um versículo para você, como seria a destra? Vixe, para quem tem problema com religiosidade já ia pirar. E se eu não falasse nenhuma história da Bíblia hoje, simplesmente falasse de experiências que eu tive e que tem, igual um cara falou, você já teve uma experiência com Jesus? Eu disse todos os dias. Por quê? Porque eu já entendi a mensagem da cruz. Eu já entendi o que é ser um com Cristo. Então hoje, a intimidade e a religiosidade, que é o tema, é realmente trazer um confronto com amor, tá? Exato. Vanessa colocou, somos testemunhas vivas de Cristo, né? Pode ver que ela não colocou nenhum versículo, mas isso está escrito também na Bíblia. Então, não é porque Deus está dando uma comunicação diferente para alguém que você não está sendo guiado pela palavra. Tamo junto? Então, o que é a palavra viva hoje? O que é a palavra viva hoje na vida do John? John, se você fosse contar a tua história, o teu testemunho vivo, aqui agora, como tu fez na destra domingo passado. Quem foi tocado pela destra domingo passado, pelo que o John falou? Levanta a mão. Aí, ó. Olha quantas pessoas que foram tocadas pelo que o John derramou. Então, o que você carrega é a própria palavra viva. O que você é no seu dia a dia é a própria palavra viva. O que você faz é a própria palavra viva. Como você se comporta é a própria palavra viva. Aí eu pergunto, tem a ver sobre, o que que tem a ver isso sobre gelo? Tem a ver como você é internamente diante das situações. Uma pessoa hoje pode estar querendo tirar a vida por causa de uma dívida, ou outra pessoa pode estar olhando para a dívida e fazendo festa, celebrando. Ué, mas como assim? Como é que celebra por causa de dívida? Quem é maduro? Quem é maduro está celebrando a dívida. A questão é, qual das dívidas? A dívida emocional ou a dívida de alavancagem? A dívida de crescimento? Ah, mas foi uma dívida por decisões erradas. Então, celebra também, porque é Deus te ensinando a crescer, a amadurecer, a vencer isso. Porque a própria palavra diz que nós vamos vencendo em Cristo de glória em glória. E o que que é de glória em glória? Exatamente, espanhol brasileiro. A tudo dai graças. O que que é de glória em glória? É de resultado em resultado. É de desafio em desafio. É de, é de desafios em desafios. O que você falou? De fruto em fruto. Estão comigo? Ok?
Então, depois eu posso mandar para quem tiver mais sede e fome todos os versículos que eu tenho aqui, tá? Beleza? Estão todos aqui, ó, que eu utilizei para fazer um estudo rápido sobre isso, tá? Rápido porque eu já vivo isso de forma profunda no meu dia a dia. Então, para mim é muito fácil falar sobre isso. E é isso que é um outro ensinamento. Denis, o que que é intimidade? Anota para você aí. Como que tu conhece uma pessoa que tem intimidade com Deus, Denis? Eu vou te ensinar aqui da forma mais simples que a partir de agora tu vai olhar todas as pregações diferentes. Você vai olhar todos os podcasts diferentes, você vai olhar todas as ministrações diferentes. Por quê? Tá? Porque a intimidade, quem tem, ela não é falado. Presta atenção. A intimidade, quem tem, ela não é falado, ela é vivido. A intimidade, quem tem, ela não se baseia no que foi a cruz antes, e sim depois. Quando Jesus fala assim, pegue a tua cruz e me siga, ele não está falando para pegar todo o sofrimento, toda a dor, toda dificuldade, todo problema, toda enfermidade, toda doença, todas as tretas. Ou para você entender isso como aquilo que você precisa passar por aquela luta, porque você precisa lutar por aquilo. Não, Jesus já lutou por você. Então, quando ele diz pegue a cruz, ele está dizendo para você: pegue a glória, pegue a aliança, pegue o amor, pegue isso e viva, e frutifique mais, e espalhe mais, e compartilhe mais, e ame mais, e seja mais paciencioso, seja mais ativo, seja uma pessoa que olha para o mundo com um olhar de amor, não de julgamento. Então, como que eu consigo sentir quem tem intimidade? Aquele que entendeu que está crucificado já. Aquele que entende que já morreu. Ô, louco, como assim? Sim, que já morreu. Deixa eu falar de coração. Para você viver intimidade, você precisa morrer. Para você viver intimidade, você precisa morrer para si. O que que é morrer para si, Denis? Para as tuas vontades, para os teus eus, para as tuas idolatrias, para tudo aquilo que você acreditava. Então a cruz, ela não é o fim da vida, ela é o fim do governo do eu. Então, ou eu estou na lei, ou eu estou na graça. Quem está na lei ainda está com o pensamento antes da cruz. E quem está na graça acessou o homem da cruz. E a partir dali ele começa a ter intimidade. Exatamente, não sou eu que vivo mais, mas Cristo que vive em mim. Por isso que eu disse no início, eu sou um com Cristo. Então eu não tomo mais decisões carnais, eu tomo decisões espirituais. Eu não tomo mais decisões pensando no que eu quero, eu pensando naquilo que ele quer. Eu não tomo mais decisões olhando para a minha realidade, circunstância. Eu tomo decisões olhando como Cristo, velho. O que você olha hoje que parece impossível, é só você olhar com a perspectiva de Cristo que você vai ver que não é impossível, não. Nossa, é impossível entrar num gelo a 4 graus. Não é. É impossível para você. Então, o que que muda, Denis, quando você acessa essa intimidade? Você começa a acreditar mais, você começa a viver mais dons e maravilhas. Você começa a viver mais em espírito, muito bom. Quando vocês vão compartilhando aqui, eu vou sentindo a energia de vocês, tá bom? Conforme vocês vão escrevendo, isso vai contribuindo com a nosso encontro aqui. Fechou? Então, pega um texto base aí para você em Gálatas 2:20, tá bom? Que fala assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E nada, quer dizer, e a vida que agora vivo na carne, vivo até na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim. A si mesmo por mim. Ok? Então, aqui, o que que nós temos, né? Nós temos pessoas que elas têm acesso à Bíblia, têm acesso a cursos, têm acesso a pregações, têm acesso a podcasts, têm acesso a conferências, têm acesso a congressos, mas a vida dela não é transformada, uai. Puxa, é loucura. Tênis, por que que ela não é transformada? Se tudo que está sendo lá, está sendo falado é bom, porque a palavra, ela tem uma frequência. Quem já viu aquela pessoa que fala assim tímida, sabe? É, então, hum, intimidade é a gente, né, ter, hã? Intimidade é fazer meu devocional todo dia. Agora tu pegou, né? Ixi, minha mulher tá afiada. Minha intimidade é isso. Não, isso não é intimidade. Então, como é que eu vou construir intimidade, Denis? Me explica. Explico. Fala aí com a tua boca bem grande, assim, ó. Relacionamento. É a única forma de você acessar a intimidade. Porque quando você está se relacionando, você acaba se tornando mais próximo. E quem é mais próximo acaba se tornando mais íntimo. Exato. Intimidade e a profundidade nele. Ou seja, quando eu estou próximo das pessoas, eu estou cada vez mais íntimo. Um exemplo, vocês acreditam que quem tem mais intimidade? É quem só me viu pela uma tela ou um dia quem veio para um retiro? Nenhum dos dois. Porque intimidade é mesa. Intimidade é relacionamento. É tu conhecer o melhor e o pior daquela pessoa. Isso é intimidade. E Deus conhece o teu pior. E Ele também conhece o teu melhor. Então, quando você senta na mesa para conversar com Ele, Ele já sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. Denis, mas por que que tem que falar para confessar? E o que é confessar? É tirar para fora de você. É tão simples. O milagre é tão simples que a gente não consegue perceber o quanto comum ele é. Lu, confessai. 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 Anota aí para você. Confessai. Confessai. Por isso que é confessar, é tirar de fora, é sair de dentro de você. Ok? Então imagina só. Imagina que eu esqueci de buscar a Bruna em algum lugar e ela chega em casa. Ela chega em casa, braba, indignada, e a gente senta na mesa. E aí ela me olha e ela tá esperando o quê? Que eu reconheça que eu deixei ela lá, esperando. Só que Deus não te olha com esse olhar brabo, indignado, porque a gente foi ensinado a ver Deus como um juiz. Foi ensinado a ver Deus como, não, se tu é pecador, tu vai morrer no fogo do inferno. Isso a religiosidade ensinou. Isso a religiosidade ensinou. Será que já não está ardendo no fogo do inferno e nem percebeu? Porque eu uso essa frase muito dentro do Império. É melhor viver um dia infernal do que uma vida inteira infernal. O que que é uma vida infernal, Denis? É uma vida que não tem sentido. Exato, ele sempre vai te olhar com amor. E isso que é o que nos constrange. Pode fazer. Ah, mas a ideia quer dizer que agora tá liberado a ficar errando, a ficar cometendo. Não, não é isso.
Quer dizer que você vai tornando consciente. Deixa ali, porta. Você vai ficando consciente. Você vai ficando mais maduro. Você vai crescendo em autoridade. Você vai acessando seu lugar. Que agora você não chega na mesa pedindo licença. Você chega na mesa e o teu pai se alegra com você. Então a pergunta é essa: nós conhecemos Deus ou nós apenas conhecemos sobre Deus? Olha essa pergunta. Você conhece Deus ou só conhece sobre Deus? Ou conhece as histórias de Deus? Eu não sei se você já viveu isso, mas sabe aquelas coisas que a gente fica contando, que a gente vive ou que viu a gente viver? Eu conversei essa semana com uma pessoa e ela falou o tempo todo das coisas que ela já viveu em Deus, de subir nos montes, de em culto ver milagres, de em congressos ver tal coisas, de estar numa imersão e ver coisas, contando isso. Aí eu perguntei para ela: tá, tu viu tudo isso? Sim. E os teus milagres? Por que que você não conta os teus? E as tuas promessas? Por que que você não toma posse das tuas? Então a intimidade, ela não olha para fora, ela olha para dentro. A intimidade, ela traz um elo de respeito e confiança. Então a religiosidade, ela produz as pessoas que foram ensinadas a falar de Deus. E na intimidade é formado pessoas que falam com Deus. Ah, aí é loucura, né? Alguém pegou essa ou não? A religiosidade ensina você a falar de Deus. E a intimidade ensina você a falar com Deus. Aí tem uma grande diferença, não tem? Porque falar dos milagres dos outros é uma coisa, falar dos próprios milagres que Deus tem feito na tua vida é outra. Falar do amor de Deus é uma coisa, experienciar o amor de Deus é outra. Falar da graça que está lá escrito em tal lugar é uma coisa, viver a graça todos os dias é outra. Então, a intimidade ela produz pessoas que andam com Deus. A religião, ela repele as pessoas, ou ela coloca aquilo como um cabresto. Isso é a religiosidade. É você achar que não existe um mundo fora. Imagina, eu estou aqui dentro de casa e eu acredito que essa é a minha realidade. Eu não acredito que existe um mundo lá fora, cheio de experiências, cheio de coisas. Não, mas o mundo jaz do maligno. Será? Se Jesus já morreu na cruz e você já tomou a cruz para você, você já pegou as chaves entre céus e terra, você tem autoridade sobre todas as coisas. Você tem autoridade. Alguém abre aí para mim? Abre ali, meu bem, para mim. Me lembrei agora disso aqui. É, abre aí para mim, Mateus 28:18, por favor. Eu lembrei disso aqui agora. Vai cair que é uma luva. Acho que é 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que é que tá escrito? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quem? Por Cristo Jesus. Só tem uma forma de exercer autoridade espiritual nos céus e na terra. É em Cristo. Então, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ouviram? Todos ouviram?
e de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a religiosidade, ela afasta as pessoas de Deus. A religiosidade, ela reprime os filhos e não acolhe. A religiosidade, ela, ela não constrói pessoas que estão seguindo Jesus, ela constrói pessoas que estão seguindo regras. Quando Jesus disse, largue tudo e me siga, não é? Jesus disse, largue tudo e me siga. O que ele está dizendo? Negue a si mesmo. O que ele está dizendo? Pare de fazer as suas vontades. Abandone o teu governo do eu, o eu, né? Então, a intimidade com Deus acontece quando você mata o teu eu. Quando Cristo vive em ti, você se torna um. Quando você pega a sua cruz, e pegar a sua cruz não é o sofrimento, a dor, é você não seguir regras como a religião ou a religiosidade ensina. É sobre você seguir a verdade, que é Ele, que é o caminho. Essa é o grande marco que mais incomoda às vezes as pessoas. Por quê? Porque toda vez que Deus quiser exaltar a presença dele, ele vai usar um improvável. A palavra não diz que ele prefere usar os loucos para confundir os sábios? Então, não quer dizer que os loucos não são sábios. Mas se vem de um doido que não tem fundamento nenhum, aí é engraçado. É igual a história do filho pródigo. Um morava com o pai, tinha tudo o tempo todo. O outro na rua. Aí eu fico me questionando. Se um morava com o pai, tinha tudo, e o outro foi embora com tudo e voltou sem nada, foi recebido com festa. E o que morava não tinha festa. Eu fico me questionando às vezes, será que pessoas que falam que conhecem Deus estão na casa do Pai e na verdade nunca tiveram intimidade com Ele? Estão na casa do Pai, mas não estão seguindo a Jesus, estão seguindo regras? Não estão seguindo o Cristo ressurreto, mas estão seguindo pessoas? Então, isso que traz uma reflexão profunda para você meditar em Deus e que o Espírito Santo te traga essa resposta. Porque tem respostas que você só aprende durante a caminhada. Jesus já sabia o final, mas tem coisas que ele foi fazendo, milagres e dons e maravilhas, foi através da caminhada. Por isso que tem pessoas que vêm no Império, 25 anos já dentro de quatro paredes, que lê a palavra todos os dias, mas ainda nunca tiveram uma experiência tão profunda e tão cirúrgica. Não é sobre império, é sobre o que Deus tem feito nesse tempo. Ele tem preparado ambientes específicos para entregar coisas específicas para pessoas específicas. Ficou claro ou não? Vamos lá. É, Patrícia, Patrícia Romit. Trocou o nome? Tá certo? Ah, é Romit Fonini. Patrícia Romit Fonini. Deixa eu te perguntar, você é diretora, professora, por muitos anos. Imagina você falar assim que não tem mais nada que aprender. Tu já é professora? Vocês conseguem imaginar isso ou não? Claro que é só um exemplo, tá? A Patrícia não é mais essa pessoa, tá? É, Patrícia? A Patrícia já passou por três, quatro jornadas, aí, sei lá, 22 já. Sócia já da jornada. A Patrícia e o Júlio. O Júlio já tem 16 edições do Império, mas já participou 22. Brincadeira. Imagina só agora, tá? Só um exemplo. A Patrícia fala: Não, eu sou diretora, eu sou professora, eu não tenho mais nada que aprender. Porque tudo já está aqui, tudo já está nos livros.
Tudo já está na biblioteca. Tudo já está na biblioteca. Tudo que você quiser aprender, vai lá na biblioteca da escola. Não é assim, Patrícia? Imagina. É só um exemplo, tá? Ó, o Lucas botou. Eu lia todos os livros. Pois é. E aí o aluno fala assim: não, professora, mas lá na quadra de futebol eu tô aprendendo também. Aí a professora diz: não, guri, tu só quer saber de jogar bola? Tu tem que estudar. Aí estudar. Mas professora, eu tô aprendendo tanto lá na quadra, jogando bola, jogando vôlei, correndo com os meus amigos, me divertindo. Lá o professor ensina sobre disciplina, de hora de jogar, de respeitar os colegas. Ele ensina a técnica de como chutar a bola. Ele ensina a prática de como um goleiro defende. Lá na quadra de futebol, eu tô aprendendo mais do que na biblioteca, professora. Estão conseguindo imaginar isso aqui? Pois é. Aí eu pergunto: tu pode ter intimidade na quadra ou na biblioteca? Vou deixar para vocês responderem isso aqui. A aprendizagem está em todos. Exatamente. A aprendizagem está em todos os lugares, assim como a presença de Deus. A Patrícia já pegou. Alguém tinha pensado algo diferente aí? Galera, anota para você. Na intimidade, a presença de Deus está em todos os lugares. Na intimidade, a presença de Deus está até na pessoa que cortou a frente do teu carro. Na intimidade, a presença de Deus está na quadra, está nos livros, está na Bíblia, está aqui no Zoom domingo de manhã, está num post que você não tem feito, que Deus está te chamando para fazer. Na intimidade, eu vou aprender até com o frio que entrou aqui quando a Bruna abriu. Na intimidade, eu vou aprender até com um gesto de alguém. Na intimidade, eu vou aprender com o professor de educação física, eu vou aprender com a diretora. Na intimidade, eu vou aprender com tudo. Eu não sei vocês, mas quem é as diretoras aqui de escola, né? Aqui tem diretora, aqui tem terapeuta, tem psicóloga, tem advogado, tem gente que é de IA, tem pastores, tem líderes, tem empresários. Muitos filhos. Mas antes de tudo isso, você é filho. Antes de tudo isso, tu é filho. Todos nós aqui estamos como filhos. Por isso que eu falo para quebrar o ego, às vezes, dos homens quando eles entram no império, eu falo, o que você é lá fora não importa nada aqui dentro. Nossa, os caras ficam doidos, né? Como assim, cara? Tu não sabe quem eu sou? Eu sei quem tu é filho amado. Como assim? Tu não sabe quem que eu sou? Mas o que tu é aqui dentro, não importa nada quem tu é lá fora. E quem tu é lá fora, não importa nada que tu é aqui dentro. Porque o quem você é, eu sei quem você é. Não é a tua posição, não é teu cargo, não é teu rótulo, não é quanto você tem na conta, não é quantos bens você tem. Não é o quanto cara respeitado tu é no mundo lá fora. Aqui dentro, você é filho. E eu vou te tratar como filho. Eu vou te treinar como filho. Eu vou te honrar como filho. Eu vou te servir como um filho. Eu vou te amar como um filho. E é por isso que a mensagem prática do evangelho, ela tem incomodado, porque hoje em dia os filhos não querem mais ficar trancados em bibliotecas, eles querem ir para a vida. Eles querem eles querem fazer acontecer. Legal. Eles querem ligar o Wi-Fi, mano. Não é verdade, mamães? Eles querem ligar o Wi-Fi. Eles querem a velocidade da informação. E aqui eu não tô falando de Wi-Fi, né? Tô falando de outra coisa. Eles querem acessar essa frequência. Eles querem acessar esse lugar.
Isso é a intimidade que faz, não é a religiosidade. Isso aqui é muito forte que eu vou falar, tá? A religiosidade é quando Jesus ele é um consultor. Ah, eu vou consultar Jesus. Não. A intimidade é quando você reconhece ele como um rei e você honra o que ele fez. Porque a religiosidade só quer Jesus como um salvador, mas poucos querem Jesus realmente como o Senhor, o rei, reconhecer de fato ele como um irmão mais velho. Engraçado. A intimidade te leva tão para próximo do Pai que você não consegue mais chamar ele de Senhor. Você só chama de Senhor porque ele está tão distante. Mas quando você está bem perto, você chama de pai, de amigo. Eu sei que isso confronta muito. Por quê? Porque agora você não é mais refém de regras, refém das regras. Os fariseus criam regra das regras para as regras. O filho não, irmão. Quer um exemplo? Se o teu filho chegar da escola agora, ele não quer saber se você está numa reunião, se você está estressada, se você está com medo. Ele vai chegar da escola, vai correndo para os teus braços, vai dizer: Mamãe, que bom te ver. Não é verdade? Assim é na presença do Pai. O Pai não quer saber o que você está sentindo. O Pai não quer saber se você está com medo. Ele só quer que você vá em direção a Ele, sem regras, sem dogmas. A religiosidade, elas querem, até querem provisão, mas eles não querem a submissão. Isso é um lugar de filho. A submissão é um lugar de filho. Submissão a quem deles? A Deus. A religiosidade até querem milagre, mas não quer transformação. Então, a transformação é para quem tem intimidade. Eu me permito ser amassado para viver a transformação. Eu me permito ser tocado para ter uma mudança. Porque não existe falar de Cristo e a gente olhar para a vida da pessoa e a vida da pessoa tá cada vez mais uma bagunça. A gente sente quando conversa com uma pessoa, quando tem bagunça, quando tem confusão. Deus ele habita no espírito de paz e não de confusão. Quando tu conversa com alguém, você sente alegria. Sabe aquela pessoa que você conversa e você gosta de estar perto? Você sente alegria. Aquela pessoa que você conversa e você se sente feliz de estar perto. Porque aquela presença ela é boa, perfeita e agradável. Não é a pessoa, é o que habita naquela pessoa. Então, na intimidade, você consegue sentir e reconhecer o que habita naquela pessoa. Então, quem aqui viu aquele vídeo que falaram mal pra caramba de mim lá? Alguém viu ou não? Pois é, aquilo ali é digno de um comportamento de um homem que fala que conhece Deus? Tu acha que Deus ia falar aquilo ali? Deus ia agir com misericórdia. Por mais que sei lá, se eu tivesse errado, certo? Vocês não acreditam que o próprio Deus vivo tem o poder de ensinar? O próprio Deus vivo tem o poder de exortar o seu filho? Quer ver um exemplo? Vamos pensar de forma lógica agora? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Beleza. Deixa eu perguntar. Perguntar para Paty, já que eu usei o exemplo dela. Patrícia Romit. Patrícia, você gostaria que alguém xingasse os teus filhos? Não. Prestem atenção que isso aqui é profundo, galera. Não gostaria. Imagina alguém chegar e xingar o Theo e a Malu. Amados, né, cara? São os anjos, essas crianças aí. Filhos de Deus. Imagina, com certeza o pai e a mãe não vão gostar, não é verdade? Mas agora vamos mudar a pergunta? Patrícia, se os teus filhos não estivessem perto de você,
mas estivessem fazendo algo de errado e tivesse um adulto por perto para corrigir, você ia xingar essa pessoa, você ia se sentir mal ou você ia agradecer essa pessoa? Agradecer. Vocês perceberam que uma pergunta mudou todo o contexto e mudou a reação? Então prestem atenção nisso. Deus, pelos. Nossa, isso aqui é muito forte, cara. Meu Deus. Deus, por não ter tido intimidade, talvez com você, de proximidade, tem pessoas que estão te exortando à distância, estão te ensinando à distância, estão te treinando à distância. Mas quando você voltar para o colo do Pai, Ele mesmo vai te instruir, vai te direcionar. E sim, através de pessoas também. Mesma pergunta agora. É... Vou perguntar agora, né? O sonho da Malu. Vou perguntar o sonho da Malu. Pati, você deixaria a Malu ficar uma semana com a Bruna aqui em casa? O sonho da Malu. Aí a Paty ia dizer: como mãe, né? Eu senti falta, mas se minha filha tá feliz, ia tá bem, eu sei que vocês iam cuidar bem dela, sim, né? Ou seja, o pai também é assim com os filhos. Presta atenção nisso aqui, que não é sobre a Paty ou a Malu ou nada, é sobre nós, é sobre todos nós. Tem momentos que Deus vai te dizer: tá bom, eu vou dar meu filho. E foi o que Deus fez por mim e por você. Ele deu o próprio filho, ele deu a própria para, de fato, quitar a dívida. Então, quando alguém fala para mim, eu tô com medo de dívida, meu amigo, você não acessou a quitação na cruz. Quando tu acessar a quitação na cruz, tu vai perceber que tu não tem dívida. Então, a religião, a religiosidade, ela traz o quê? Afastamento de Deus. Ela traz afastamento. E é esse afastamento que faz com que nós sejamos treinados por outras pessoas. Aí é homem treinando homem. Quem anda mais próximo de mim aqui sabe que eu sempre explico e sempre falo isso. Cara, nosso relacionamento é de amor e honra. Se você reconhecer a porção que eu carrego de Deus para liberar sobre a tua vida, tamo junto. Se você não reconhece isso, você nem tá pronto para receber. Ou seja, se a Malu não reconhecer que ela vai se sentir bem feliz de estar próximo da Bruna, tu acha que a Paty vai liberar? Não vai. Então Deus não te libera aquilo que e ainda não está vibrando dentro do teu coração como um filho. Posso falar? Não, não libera. Pegaram isso aqui? Alguém pegou? Uma pessoa pelo menos pegou? Ah, cara, isso é muito forte. Quer falar? Vou falar sem aparecer, tá? Tá. Tá me ouvindo? Tá ouvindo a Bruna? Recebam com amor, mas é um filtro balizador poderoso. Presta atenção. Se pessoas ainda te machucam, alguém fez alguma coisa e você se chateou, se alguém fez alguma coisa e você se magoou, se as pessoas ainda te machucam, você ainda vê Deus pela religiosidade. Porque quando você conhece Deus pela intimidade, você sequer leva a ofensa para o seu coração. Quem Pegou? pegou? Então, se você, ok, você já tem intimidade com Deus, você já se relaciona com Deus, mas se você ainda se fere com as pessoas, ainda existe graus mais profundos de intimidade de Deus para você. Eu estou dizendo isso porque a maior cura que eu vivi com Deus, e eu fiz até um post sobre isso, foi através do maior acesso de ódio e raiva que eu tive. E Jesus, naquele momento, ele me mostrou ele beijando Judas. E eu acho que muitos de vocês já viram uma postagem que tem na internet Tem que aqui no fala assim: cantinho. o maior, o maior problema do cristão não é perdoar o irmão, como é? Perdoar Judas, como é aquela. É um postzinho bem conhecido, como é que é a frase? Você se lembra? Não lembro, não. Alguém lembra disso? Que fala que o maior problema do cristão não é perdoar o outro, é perdoar Judas, uma coisa assim, né? Então, eu acredito, o Denis estava aqui falando, eu fui ali pegar um café,
que veio muito forte no meu coração, inclusive eu anotei aqui no meu celular e vim aqui compartilhar com vocês. Se as pessoas ainda machucam você, você ainda vê Deus pela religiosidade. Porque quando você conhece Deus pela intimidade, você sequer leva a ofensa para o seu coração. Eu, por mim, encerrava desta aqui. Tchau pra vocês. Porque aí eu tava trazendo um exemplo. Eu paro a destra aqui agora. Vocês querem parar aqui ou não? Por isso que eu casei com Tiago, essa mulher, velho. Casei, agora você me diz. casei com ela e foi no mesmo dia. Mas aí, Ei! isso foi exatamente, desculpa, gente, uma experiência. Você acha que eu acabei de ler isso em algum lugar? Você acha que o Espírito Santo que habita em mim acabou de me revelar isso agora? É esse nível de intimidade. É esse nível, o Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de você. O próprio Deus, ele está dentro do seu coração. O próprio Deus, ele vai te ministrar 24 horas do seu dia. O próprio Deus, quando alguém te machucar, você vai sentir ali na hora, você vai sentir o impacto, você vai sentir a chateação, mas quando você toma consciência disso, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ministrar exatamente naquele momento. É esse nível de intimidade que eu e o Denis a gente tem vivido na nossa vida. É esse nível de intimidade com Deus que a gente quer apresentar para vocês. A gente não está falando mal da Bíblia, a gente não está falando mal da igreja, a gente não está falando mal de nada. Até porque o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. É, A gente só quer quebrar as cadeias da religiosidade da mente de pessoas que acham que conhecem Deus porque leem a Bíblia e acham que conhecem Deus porque estão dentro da igreja. Não! é, Então, o balizador não é você estar dentro da igreja ou fora da igreja. O balizador é você é a igreja ou você não é a igreja. Se você é a igreja, no dia que você visita uma igreja, você está indo por comunhão. Você está carregando dentro de você o Espírito Santo de Deus, que já faz parte da sua intimidade, para comungar, para abraçar outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Então, quando você caminha e vai ali no mercadinho, você carrega a presença de Deus. Quem aqui faz aquele exemplo do chocolatezinho com a caixa do supermercado? Ó, quem faz, levanta a mão aí. Aquilo muda a vida, muda o dia de uma pessoa. Ali você agiu como o Espírito Santo, alegrando uma pessoa que talvez ali só é pauleada pelo chefe, pelas pessoas, né? Então, quando a gente carrega a presença de Deus, algumas vezes sim, a gente vai ministrar alguém falando, entregando uma palavra, mas às vezes a gente vai ministrar uma pessoa só um abraço. Às vezes a gente vai ministrar uma pessoa fazendo ela sorrir, dando um chocolate para ela. Só que para o religioso, isso é uma heresia. É isso que a gente quer ensinar para vocês. É esse nível de verdade. Vocês têm noção de quantos filhos, eu estou falando filhos do próprio Deus, estão machucados e feridos com a religiosidade, afastado de Jesus, afastado da intimidade com Deus, porque toda referência que essas pessoas têm são pessoas religiosas. Quantas pessoas a gente vê no retiro que às vezes até acham que já tem intimidade com Deus, mas que quando chegam aqui elas são quebradas, porque o nível de intimidade que elas acessam aqui dentro do retiro constrange elas. E elas falavam: Meu Deus, eu tô há 25 anos dentro da igreja e nunca tinha sentido a presença de Deus dessa forma. Sabe por que isso é verdade? Porque é essa verdade que eu e o Denis a gente vive na nossa vida. Porque se o que a gente vive não fosse uma verdade, vocês não teriam sentido a presença de Deus como vocês sentiram. Porque seria mais uma mentira saindo da boca de alguém. Então, o que vocês sentem, o que vocês aprendem, a velocidade da qual vocês vivem o processo é uma verdade. E quem colhe os frutos são vocês. Se o que a gente estivesse falando fosse uma mentira, você não viveria as coisas que você viveu aqui dentro do retiro com a gente. Então, você, como filho, você tem o poder de discernir a verdade e a mentira quando ela sai da boca. Você pode fechar os olhos e o seu coração ele vai sentir um cheiro. Ele vai sentir cheiro de verdade ou ele vai sentir cheiro de mentira. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso só é possível
se você já sentiu o cheiro de Deus. Eu não estou falando o cheiro de Deus como um cheiro de perfume, literalmente. Eu não estou falando como se fosse um cheiro de rosas. Eu não estou falando isso. É espiritual. O seu coração vai falar, não faz sentido. Entende? É isso, Vitor. Ai, respira fundo. Solta assim, ó. Ah, Dá uma espichada aí, porque depois dessa rajada, até eu aqui nem queria continuar mais a desta. Por mim, eu encerrava agora. Pra vocês verem como é que nós estamos no mesmo Wi-Fi. A Bruna tava lá na cozinha passando um cafezinho, ouvindo. Como é que tá teu coração como filho? Porque a religiosidade, ela produz órfãos. Mas a intimidade, ela convida os filhos para sentar à mesa. Entende? A Vanessa botou firme e constante. É, a Vanessa e o Alexandre sabem muito bem agora, né? São os guardiões aqui, né? Eles estão convivendo bastante com a gente. É intenso. E é assim que as pessoas precisam olhar para você. Cara, ficar perto do Lucas Weber é intenso. Ficar perto do Michael é intenso. Ficar perto do Fábio é intenso. A gente fala muito, né, no meio da igreja, assim, a unção. Mas só muda a linguagem. É uma frequência. A gente fala muitas vezes sobre verdade, mas quando a gente fala a verdade, nós estamos falando é sobre Jesus. Quando a gente fala muitas vezes é, palavras diferentes, palavras diferentes, é simplesmente para alcançar pessoas que são mordidas com isso, tá? Quem teve no último império aí? Levanta a mão. Beleza. Quantos versículos eu citei? Nenhum. Mas o cara que tem entendimento sobre os versículos compreende que o que eu ensinei e as palavras que eu usei veio de algum lugar. Então, o que vocês precisam aprender, galera? Seja no parquinho, seja na quadra de futebol, seja na livraria, seja no relacionamento de intimidade. Anota para vocês. Princípio, tá? Princípio. E quando tu entende o princípio, tu entende a bênção que você carrega, a bênção que você é, a bênção que você produz, a bênção que você derrama na vida das pessoas. Quando a palavra diz assim, as bênçãos do Senhor te perseguirão, o que vocês acham que é? Se você carrega a presença e você está perseguindo um amigo para estar aqui na destra todo domingo, é o próprio Deus vivo perseguindo essa pessoa para vir aqui. Às vezes alguém te faz um convite para algo, é o próprio Deus vivo usando essa pessoa para. Quem pegou isso aqui? Quando a palavra diz as bênçãos do Senhor te perseguirão, eu vou dizer, galera, nós vamos ter um encontro aí esse mês agora, aqui em São Paulo. Homens que estão aqui, que ainda não fizeram império, eu tô te convidando, eu tô te intimando a estar aqui. E eu tô te desafiando. Agora tem mais uma agora, né? Como é que é, meu bem? Se até domingo tu chegar e falar que não valeu a pena, a gente devolve todo o teu dinheiro na hora. Aí eu pergunto, alguém algum dia que quis devolver? Bem pelo contrário, quis pagar o dobro. Quis ofertar a vaga pra gente que nem conhece. E eu botei mais uma, tu tem garantia de 33 anos ainda. Né, velho? 33 anos. Só pra honrar de fato aquele que faz mesmo. Então, Deus ele vai te usar para perseguir e não para ser perseguido. O religioso pensa assim, a religiosidade faz isso. Não, porque nós vamos ser perseguidos. Meu amigo, nós já estamos sendo perseguidos. A diferença é que quando tu entende a mensagem da cruz, você para de ser perseguido e começa a perseguir.
Não, mas Jesus já deve estar voltando. Eu acho muito massa, cara. Quer dizer, agora eu não acho mais porque eu nem olho mais. Inclusive, o meu Instagram agora, nem os comentários últimos que tiveram aí, eu nem olhei mais. Nem olhei mais meu Instagram. Que bate a cada comentário assim que era por Deus, né? Não, isso aí é o sinal de que Jesus está voltando. Meu amigo, Jesus já voltou. Ah, como vai ser na eternidade? A eternidade a gente tem como acessar. Eu sei que para a religiosidade isso aqui incomoda, mas eu não tô nem aí. Eu só sei falar do que eu vivo. Ah, se tem perseguição, vai gerar aceleração. É muito bom, Nicolai. Tá tudo certo. Tem pessoas que vão conhecer Jesus e vão ficar contentes com a salvação. Tá bom. Amém, irmão. Conheceu Jesus, foi salvo, foi batizado, tamo junto. Tem pessoas que vão entender o próximo nível da salvação, que é você crescer em autoridade. E depois um próximo nível da autoridade, que é você crescer em intimidade. Essa é a questão. Tem pessoas que Deus vai te confiar um final de semana, tem pessoas que vai ser um dia, tem pessoas que talvez vai ser só uma destra aqui, ó. E tem pessoas que vão andar junto. Com Jesus foi a mesma coisa. Com Jesus foi a mesma coisa. Teve gente que Jesus passou e só curou da cegueira. Outro foi um aleijado. E teve gente que andou com Jesus do início ao fim. Não importa aonde você passar, carregue a presença de Deus e derrame essas bênçãos na vida das pessoas. Quantas vezes você já sentiu vontade de orar por alguém e não orou? Quantas vezes você olhou para alguém e sentiu vontade de servir aquela pessoa e não serviu? Compreendem, galera? A intimidade, ela. Exato, o Samuel botou salvos para ficar no banco da igreja até Jesus voltar. E tá tudo bem, E tá tudo bem, irmão. Tá, só não tu... dá trabalho. tá tudo certo. Pegar Vou outro. te falar uma coisa aqui de coração. Seja útil, sirva e não enche o saco. Se tá pensando assim, sentado num banco, que Jesus vai voltar, amém. Não tá enchendo o saco, pelo menos. Certo? Tá servindo para alguma coisa? Tá servindo lá. Tá sendo útil? Tá. Mas o que precisa ser avaliado nesse tempo é que a comunicação mudou. E não quer dizer, galera, prestem atenção, isso aqui é muito profundo. Não quer dizer que o que foi feito não está certo. Os nossos filhos estão aí, ó. Ó, profetiza aqui, ó. Oxalá. Os filhos estão aí. Antigamente brincavam com carrinho, com boneca, Minha mãe brincava com sabugo de milho, fazia boneca com sabugo de milho. Hoje, o que que as crianças querem? Querem só celular, só correr, só brincar. Estão compreendendo? A comunicação mudou. E se nós pegarmos essa comunicação alinhada para um propósito maior, nós vamos alcançar mais vidas, cada vez mais. O movimento não vai parar, muito pelo contrário, o movimento vai só aumentar. E está aumentando a cada dia mais. Recentemente, 10 mil pessoas chegaram no Instagram, tudo compactuando com essa visão de buscar o crescimento espiritual, de buscar a maturidade espiritual, de buscar o governo espiritual, de buscar de fato acessos espirituais de gente que está com sede e fome. Galera, a gente está vivendo a maior crise espiritual, não é crise financeira. Porque tem homens que estão aqui, eu não vou falar nomes, mas estão sentados em mesas bilionárias, que esses bilionários estão de cabelo em pé, e até sem cabelo estão. E como é que eles estão? Tranquilos, porque eles confiam no Senhor, eles confiam em Deus, eles confiam no Pai. Quem confia no Pai não tem medo de cair.
Imagina que tu tá passando agora um rio gigante e o teu filho tá nos teus braços. E o pai tá passando isso com você. Tu acha que o pai vai deixar você descer ladeira abaixo? Então, o que você está vivendo hoje, eu não sei o porquê está vivendo isso no meu espírito, mas eu quero te dizer, a turbulência terminou hoje. A tua turbulência terminou hoje, tá bom? Porque talvez você é um marmanjo no colo do pai, querendo que o pai atravesse por você. Quem que anda no colo do pai? É criança. Eu vi alguém que tava com a criança no colo. E o Fábio, ó o bebê lá no colo. Será que o Fábio ia deixar alguém fazer algum mal para essa criança? Nunca. Mas depois que essa criança cresce, ela precisa viver os desafios, ela precisa dar suas braçadas, irmão. Ela precisa se jogar no rio e deixar fluir. Quando diz a palavra deixa o rio fluir, você acha que é o quê? Meu, se joga, irmão. Vai. E vai fluir em algum momento, tu vai bater em pedra, outro momento tu vai tomar uns gole, outros momentos tu vai se debater, outra hora tu vai se agarrar numa árvore, mas vai chegar uma hora que a correnteza termina e fica aquela água tranquila. E aí você só pode boiar ali. Deixar o rio fluir não quer dizer que você vai viver sempre a mesma coisa. Quem está em intimidade vive coisas novas todos os dias em Deus. Um dia uma confirmação, um dia um grande negócio. Eu acho doido que aqui nós temos a sala da prosperidade, né? Essa sala aqui, ela foi batizada como a sala da prosperidade, porque os caras vêm aqui em casa, eu não sei o que que tem nessa sala, eles começam a fechar contratos grandes aqui. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o Vinícius? O Vinícius vem aqui e fecha contrato. O Guilherme vem aqui e fecha contrato. O Anthony, o Nicolai. Por quê? Não é sobre a sala, mas existe um celeiro. E só acessa esse celeiro quem tem honra. Só acessa esse celeiro quem honra o que recebe. Deus às vezes dá um saco de semente para cada um aqui e a gente não pega esse saco de semente e não multiplica. A religiosidade não multiplica, ela só guarda as sementes. E é um tempo de liberar as sementes. É um tempo de liberar. Igual a pessoa fala: Ah, Deus, me ajuda com a minha questão financeira. Daí, isso é uma tirinha que eu vi. Às vezes, Deus vai lá e mostra para você, mas José armazenou para o tempo de crise e você parcelou. Então, é tudo ensinamento que Deus vem trazendo para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se tornar cada dia melhor. Qual que é a visão religiosa da cruz? A visão religiosa da cruz, a religiosidade, ela traz assim, ó. Minha cruz é meu casamento. Minha cruz é meu chefe. Minha cruz é minha sogra. Minha cruz é a dificuldade financeira. Minha cruz é os meus problemas. Mas Jesus nunca chamou um problema de cruz. Quem chama o problema de cruz é o incrédulo. Quem chama o problema de cruz são pessoas que ainda são órfãos, que não acessaram seu lugar de filho. A cruz ela não é algo que acontece com você. A cruz é algo que acontece dentro de você. E aqui está a chave para nós encerrar. A religião, a religiosidade transformou a cruz em sofrimento. Jesus transformou a cruz em rendição. Jesus não foi crucificado por ele fazer milagres. Jesus foi crucificado por ele falar, eu e meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Na visão da intimidade,
O que que é, então, a cruz, a rendição? O que que é morrer o governo do eu? É morrer o teu orgulho, é morrer o teu controle, é morrer a tua independência, achar que não depende de ninguém. Nós somos seres interdependentes. É igual tu falar assim, eu sou dependente. Ou um dedo aqui, tu acha que se cortar esse dedo aqui então do corpo vai acontecer o quê? Vai apodrecer. Nós somos interdependentes. Nós dependemos de Deus? Sim. Mas nós dependemos no corpo, nós dependemos do sangue que gira. Sem sangue nesse dedo, ele morre. Eu não compactuo com isso, tá? Então vamos te tirar fora do corpo, pronto. O que que apodrece teu dedo, tu morre. É no corpo que nós estamos vivos, é no sangue que nós estamos vivos. Isso é a rendição da cruz. O que que é a necessidade de aprovação? A justiça própria? É a morte do eu. Eu já falei sobre Gálatas, né? Já estou crucificado em Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz não matou Paulo, a cruz matou o velho Paulo. Isso é muito forte, cara. O que que a gente faz no Império? Rito de passagem, matar o velho homem. Sepultar o velho homem. É dizer, cara, eu a partir de hoje eu não vou ser mais um perseguidor, eu não vou ser um religioso, eu não vou ser um controlador, eu não vou ser um orgulhoso. Não, eu vou ser uma pessoa que edifica, eu vou ser uma pessoa que multiplica, eu vou ser uma pessoa que semeia, eu vou ser uma pessoa que abençoa. Muda ou não muda? É mentalidade, mentalidade do reino. O religioso carrega a cruz nas costas. Aqui é loucura, cara. O íntimo é crucificado nela. Quem tem intimidade foi crucificado na cruz, não fica carregando a cruz. O que é pega a tua cruz e me siga? Não é carregar o peso nas costas. Pegar a tua cruz e me siga é dizer, eu vou morrer para as minhas vontades e vou viver para aquilo que Deus quer para mim. Essa é uma diferença. O religioso, a religiosidade fala, estou carregando a minha cruz. É, varão, essa é minha cruz. Mas continua sentado no prumo da própria vida, controlando tudo. Não deixa Deus agir, não deixa Deus assumir as rédeas da vida. Continua vivendo pela própria vontade, continua governando do seu próprio jeito. Já o homem íntimo, não, o homem íntimo, o filho íntimo, ele entende que eu não fui chamado apenas para carregar a cruz, eu fui chamado para morrer nela. Fecha os teus olhos aí. Eu quero te desafiar nessa manhã, te confrontar nessa manhã, a você pensar em algo que vai morrer de dentro de você. Todos os dias é necessário que você olhe para dentro de si e pense, hoje vai morrer dentro de mim algo. Fique em paz, não morre tudo de uma vez só. Por isso que nós estamos, não é crucificando os irmãos, mas nos crucificando com Cristo todos os dias. Respira fundo. A religiosidade, ela vem assim com um sentimento de você não precisa depender dele. Esse é o espírito de controle, de manipulação. Falar de Deus, servir a Deus, continuar a própria vida. A intimidade, ela faz ao contrário. A intimidade, ela desce do trono, mesmo entendendo quem é com humildade, e coloca Cristo nesse trono, como o Rei dos Reis. Quando ele diz, você irá governar comigo sobre as regiões celestiais, ele não está dizendo que você é maior que ele e nem melhor que ele, mas que você recebeu uma porção na cruz, a porção de autoridade revelada. Respira fundo. Talvez você conheceu a religião que luta para expressar o eu. A intimidade não é assim. A intimidade, tu entrega o teu eu. A religião, ela cria regras para melhorar o antigo Adão. A cruz, ela encerra esse Adão interno, vitimista.
de coitadismo, de desculpa, de historinha. A religião, ela tenta disciplinar a carne. A cruz não. Ela crucifica a carne. Ela olha para a carne e diz: Eu vou governar sobre esse corpo. Eu vou cuidar desse corpo. Eu vou amar esse corpo. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Eu não tô aqui para satisfazer os meus prazeres carnais. Eu tô aqui para honrar o meu templo. Denis, mas eu tô de olhos fechados e talvez não tá vindo nada para mim renunciar. Bom, então tá tudo bem. Mas hoje é uma grande oportunidade porque existe um portal aberto. E talvez o que você levaria 10 anos para romper vai demorar segundos por uma decisão. Porque a maior evidência de quando alguém toma a cruz e morre nesta cruz com Cristo, e revive, não é quando ela ora, não é quando ela jejua, não é quando ela conhece a Bíblia, não é quando ela se parece com Cristo. É quando ela tem humildade. É quando ela produz humildade, é quando ela produz a dependência em Deus, é quando ela é obediente em Deus, é quando ela tem mansidão no seu coração, quando ela tem amor, é quando ela está disposta a servir. É aí que você vê realmente quem morreu na cruz, quem está com o coração para servir. Por isso que esse é o nosso lema: viver para servir, servir para viver. Esse é o nosso lema no nosso casamento, meu e da Bruna. Porque todas as decisões, Senhor, que nós tomamos não foi pensando em nós, foi pensando no que o Senhor quer. Eu declaro sobre a tua vida que essa manhã você não tome mais decisões baseadas na sua carne, mas baseado no teu espírito que guia. Que você não tome mais decisões no achismo, que você tome decisões com clareza naquilo que ele quer. Que você morra na cruz e reviva nele, com autoridade. E eu quero te deixar essa pergunta: o que que ainda está vivo dentro de você que deveria ser pregado na cruz hoje? É a escassez? É a miséria? É o medo? É a dúvida? É o vício? É o julgamento? Nós vivemos um sacerdócio que nós levantamos a espada para o inimigo e não para os nossos irmãos. Ah, Denis, mas Deus disse que nós temos o poder de julgar. Sim, julgar, mas não os irmãos. Os irmãos devemos amar. Julgar é ter discernimento. O que que precisa morrer hoje dentro de você? Tem gente que às vezes fala: eu não sei se eu posso contribuir com algo, porque. Não, às vezes tem que morrer dentro de vocês esse sentimento de pequenez. Ah, mas eu não sou tão bom assim, então tem que morrer o sentimento de inferioridade. Eu não sei, eu só tô falando o que tá vindo no meu espírito, é que eu espero que esteja ministrando o coração de alguém. Talvez o que precisa morrer hoje é a ingratidão, é de não olhar o que Deus já tem feito na tua vida. Meus irmãos, não existe evangelho sem prática, é que nós estamos na prática. É você, é tu contigo mesmo. Ah, mas eu não me sinto digno de estar nesse ambiente, nesse ecossistema. É? Tá bom. Talvez o que precisa morrer dentro de você é o controle, de não conseguir nem fechar uns olhos numa dinâmica. Que precisa ver o que está acontecendo fora. O olhar é para dentro. Sempre será para dentro. Que o reino cresça dentro de você. E ele expanda tanto para fora que as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com esse homem, com essa mulher? O que que tem de diferente? O que que precisa morrer aí dentro? A rejeição, que ainda não foi perdoado. Tem homens aqui que foram rejeitados pelos pais e foram rejeitados pela mãe. Tem pessoas que fugiram do seu próprio legado, da sua própria terra. Que é isso que tu tá falando, Denis? Eu tô falando sobre um legado. Existe um legado nos ares. Hoje talvez precisa morrer o ego de achar que sabe tudo. Hoje o que precisa morrer talvez é a autossuficiência de achar que não precisa de ninguém. Hoje talvez o que precisa morrer é o orgulho de não dar o braço a torcer.
Sempre que falo em orgulho, eu lembro de um cachorrinho abanando o rabo. Todas as vezes que você xingar o teu cachorro, ele vai voltar 10 vezes abanando o rabo e feliz. Ele nunca vai te responder da mesma forma. Sempre quando eu vejo algo no meu orgulho, eu lembro disso. Se tu xingar o cachorro, ele vai voltar abanando o rabo. Se você humilhar ele, ele vai te voltar abanando o rabo. Se você bater nele, ele vai voltar abanando o rabo. Porque ele é isso, ele é o melhor amigo. Assim é o Espírito Santo, assim é Deus. Que não importa o que você faça, não importa o que você erra, ele sempre vai estar ali disposto e disponível a te servir, a te amar, a te consolar, porque ele é esse consolador. Eu não sei o que você escolheu, não precisa me falar. Mas se você sentir de confessar, confesse. Talvez seja algo que você estava escondendo de si mesmo. Talvez seja o julgamento com o próprio marido, querendo modelar e controlar o marido para que ele seja do seu jeito. A cruz, meus irmãos, eu vou deixar bem claro, ela não é um chamado para uma vida de sofrimento. A cruz é um chamado para uma vida sem o governo do eu, do ego, para que você possa governar sobre todas as coisas em Cristo. Respira fundo. E para finalizar, eu quero falar sobre Mateus 15:8. Respira fundo. Quem quiser, continue com os teus olhos fechados, porque esse é o teu momento. O olhar para a vida nunca é para fora, é sempre para dentro. A intimidade, meus irmãos, a intimidade não é para fora, ela é para dentro. É olhar o que já está aí dentro. Mateus 15:8 fala assim, ó: Este povo aproxima-se de mim. Este povo. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Este povo aproxima-se de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pronto. Então, do que adianta vivermos cheio de entendimentos, cheio de conhecimentos, mas o teu coração está longe? Um coração higienizado, ele não julga, ele ama. Um coração higienizado na presença de Deus, ele não entra no lugar de arrogante, prepotente, que sabe mais. Eu quero te convidar nessa manhã você higienizar teu coração e você entrar num lugar de intimidade em Deus e não de religiosidade. A religiosidade te ensinou a criar regras para te distanciar de Deus. A intimidade te ensinou a quebrar regras, quebrar paradigmas, quebrar padrões para fazer exatamente como um filho faz, que ele não quer saber. Quando ele chegou da escola, ele vai correndo para os teus braços, feliz e contente para compartilhar. Eis que eu te digo nesta manhã. O Deus próprio vivo está esperando você se posicionar como filho e compartilhar tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, tudo que você está vivendo. Eu declaro sobre a tua vida, nesta manhã, que você sente na mesa com o Pai e que você viva em níveis profundos de autoridade, de influência e que você não carregue a tua cruz nas costas como a religiosidade ensina, mas carregue a cruz dentro, sabendo que você morreu, que o teu ego morreu, que o governo do teu eu morreu para que você possa governar sobre todas as coisas como um filho. Assim eu creio e declaro sobre a tua vida. Uma semana extraordinária, cheia de bênçãos e de infinitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Como igreja e como corpo, Pai, nós abençoamos a vida de cada um aqui. Que cada um pegue a sua porção que foi lhe entregue. Que a unção possa estar não só entrando, mas invadindo a vida de cada um. Abra os teus olhos, respira fundo, fala assim, ó, já é. Só vai ser quem já é, moço. E aí, vocês estão bom? Tá doido. Vou tomar um banho de piscina gelada agora.